blocos. A gente vai fazer o teste aqui agora. Vamos romper esses aqui. Um com 7, um com 14 e um com 30, né? É? 7, 14, 30? 3, 7 e 28. 3, 7, 28, né? Você falou Qualquer um deles é 7 dias. é o mesmo concreto, né? É o mesmo concreto. É de quantos MPa eles? Cara, a gente tá na dúvida aí, por isso que a gente vai me dizer agora. Ah, tá. A gente quer descobrir quanto É. ele tá. Quanto que ela quer. Porque é um bloco de fechamento. Nós queremos descobrir, no caso. Isso. Ela é um bloco de fechamento, então tem uma... Pra ver se a gente tá com excesso, né? É. Se pode aumentar o traço ou não. A resistência dele vai dar baixo. Vai, não vai? Tá no tempo, né? Mas é baixa por... mas... É baixa dentro do pré-moldado é baixa, mas pra nós é de fechamento. Tem uma... É, um bloco de fechamento. Não, é porque eu faço mais na... Você faz pra bloco estrutural, né? Só 30 MPa pra cima aqui, né? 30 MPa pra cima. Nada de 35 pra cima. Assim é resistência pra caramba. Aí tem que ir até estourar. Vai estourar. Mas antes de estourar ele já vai ser rompido, né? Ele já vai indicar a resistência, né? Isso, o rompimento, de acordo com o rompimento, vai ser registrado aqui, ó. Era vocês que trabalhavam aqui antes, né? É. Tinha ela aqui quando vocês estavam aqui? Já é. Toninho era o xarope do corpo de prova. É, na agonia pra produzir, lá vinha ele. Não, calma, tem que colher o concreto. Ele colhia bem devagarzinho, de propósito, só pra pisar. Não, é o protocolo, mas tem que ser. Protocolo pra azucrinar a vida do... Às vezes. Aí, ó. Tá falando? Lá é bom que a gente pode dosar, a gente pode diminuir. Lá faz uma quantidade de bloco, a gente pode diminuir um pouco. Tá praticamente rompido já, entendeu? Já rompeu já. É por causa do tempo dela, não tem dela funcionando muito bem. Vai passar de 166, não. Não, vai dar mais que 1 mesmo. 78, 54. 54, é isso. Vezes o que? Isso aí. Então, a gente divide. Quer ver, ó? É 166 lá. É. Como é que é o cálculo aí? 54? 1,66 dividido por 0,7854. Deixa eu ver aqui, peraí. 1,66 Dividido por 0,7854. Isso. Aí eu encontro 2.11. 2,11. MPa com 7 dias. Beleza. Me explica uma coisa, qual que é a mínima do MPa para um pré-moldado? De quanto MPa? Vamos botar um pré-moldado aí, cara, que vai laje, um exemplo. Ele precisa de pelo menos 35 MPa? 35, ó, não, de laje, normalmente, assim, pré-moldado normalmente se usa 25 MPa. 25 MPa, né? 25. Tá, beleza, 25 MPa. E se é 25 MPa é um bloco, é uma peça estrutural, É uma né? peça estrutural. Aqui normalmente não faz. Assim, aqui as lajes normalmente, as espessuras delas são bem mais grossas e
é feita também na moldadora própria delas, né? Eu sei, é como se fosse uma extrusão, né? Eu já trabalhei nessa máquina, inclusive. Ela já vai deixando a peça pronta, né? Já vai vibrando, reguando e saindo, já sacando os tubos, né? Isso, exatamente. Protendida, né? Isso. A máquina moldadora, ela já se encarrega De fazer isso aí, de né? fazer tudo isso. Tá, beleza. Aqui antigamente produzia esse bloco de fechamento estrutural. Esse mesmo aqui, né? Você chegou a fazer algum teste desses blocos estrutural? Não, os blocos não. Mas você sabe qual que é o MPa dele? Não, os blocos não. Os blocos eu não sei não. Entendi. Os blocos... Então, dentro do que você viu aí, igual eu te falei, você acredita que esse concreto nosso aí ele vai chegar a quantos MPa? Ó, na faixa de 28 dias, eu jogo em média... Hoje ele alcançou quanto? Hoje ele alcançou 2.11 MPa, 2.11. com 7 dias. Vai dar 10 a 13 MPa. 10 a 13 MPa, tá vendo? Então a gente vai ter 28 dias. então a gente vai ter provavelmente aí um bloco com MPa acima do necessário, né? A gente poderia, vamos supor, a gente poderia até aumentar a questão do agregado para poder fazer o traço render mais. Mas como eu quero que isso aí seja realmente mais forte do que um fechamento tradicional, então eu vou manter isso aí. Sim. É isso aí, cara. Aí é também acompanhando, né? Vamos acompanhar. Igual a gente tem esses outros ali, ó, que a gente deixou, tá aí o Tony também, ó, o Tony me ajudando. Tem aqueles outros ali que a gente deixou. Ali a gente vai romper com 14 e 28. Esses aqui a gente rompeu com 7 dias. 7 né? dias. O próximo então é 28 dias. Aí então vai ficar um terceiro para outra data. Como não tem a contraprova, é sempre bom a contraprova. Prova e contraprova. Ah, entendi. Sempre é prova e contraprova. Eu posso mostrar até exemplos desses aqui que eu fiz ontem. Esses aqui, ó. É de 7 dias, 3 dias, 7 dias e 28 dias. Começa desde lá do início mesmo, entendeu? Desde o início mesmo, dos 3 dias. Então, no caso, para 7 dias você tem 2 corpos de prova. Isso. 2 corpos de prova. Ah, entendi. Então, ou seja, você vai romper vamos supor, deu 2.11 como o meu deu. Aí você vai romper o outro para confirmar. Isso. A contraprova é a confirmação do primeiro. Ah, tipo assim, o traço está em conformidade. Isso. Porque senão eu posso pegar um pouco de um concreto aqui, usar ele e depois, de repente, adicionar mais água e tirar só a parte boa, né? Isso, exatamente. Aí modifica um pouco. Aí a prova contra a prova não fica igualizada. Então, no caso, aqueles corpos de prova ali, então, você pode romper os dois com 28 dias. Que já fica sendo a prova e a contraprova. A prova é a contraprova. Exatamente. Show de bola. Os registros de 3 dias, de 7 dias e de 28 dias. Uhum. Aqui a gente coloca a data, o horário da coleta. A gente coloca, como na empresa, né? Tem as pistas individuais. A gente seleciona Numera a pista. Qual é a pista que tá fazendo a coleta do concreto. Aqui é a série, só para questões de rastreabilidade mesmo. Sim. O slump, o volume. Nota fiscal normalmente é quando vem terceirizado de outra empresa. Para ter o controle, né? Isso, exatamente, para ter o controle. O FCK previsto, que é o MPa dele. Ah, tá. O FCK, no caso, é o MPa. É o MPa, né? Isso, né? É porque FCK é uma palavra em inglês lá, não sei falar. Eu já vi lá uma vez lá, é difícil mesmo. Quem deve saber é o Toninho. O Toninho é um cara que... MPa eu sei. Não, MPa, o FCK é uma abreviação de inglês. Isso, Megapascal. Megapascal. Megapascal é MPa. Rapaz. Aí aqui a gente coloca o fornecedor. Aqui. Se veio usinado ou se foi fabricado aqui na central, né? Exato. Inclusive a gente vai dar uma passadinha lá na central lá, pra dar uma olhada. Então aqui é a rastreabilidade do concreto, né? Isso. Concreto estrutural. 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 Isso aqui é o estrutural. Exatamente. Se eu não me engano, eu tenho um concreto que eu fiz. Esse aqui, eu acredito que Concreto bonito isso aí, hein? é bonito, né? Uhum. Esse aqui já é areia, brita, E a dosagem, a proporção dele?
Você trabalha com aditivo nesses testes que você faz? Não, esse aqui não tem aditivo não. Esse aqui é puro. Eu vou te fornecer um pouco do aditivo que eu uso para você adicionar nesse seu teste aí. Tá bom. Você vai reduzir a água. Reduzindo a água, você aumenta a resistência. É um super plastificante. Ele promete reduzir pelo menos 30% da água. Cara, isso é muito interessante. Porque 30% de água a menos, a relação água-cimento Sim. melhora. Porque a ideia é, quanto menos água, melhor a resistência. Melhor resistência. A areia também, quanto menos areia, mais resistência, certo? Cara, Né, Tony? Menos areia? Menos areia? Sim, tem muita gente. Agora, essa questão da areia, essa questão de menos areia, eu tenho que estudar um pouco mais. A areia melhora na trabalhabilidade, né, Tony? Quanto menos material fino, menos resistência você vai ter no concreto. Quanto mais material fino, O ideal era só ter brita e cimento, mas como não existe a trabalhabilidade na vibração, aí você perde a qualidade, aí você acrescenta areia para dar trabalhabilidade. A areia é só para dar trabalhabilidade, é só para deixar acabamento. exatamente. É pra preencher os vazios. Vai preencher os vazios. Se você vê assim, tem uns desenhos que mostram o corte do concreto, você vê assim a granulação da pedra, né, maior, e a areia são microgranulação que vai preencher esses vazios. Então aqui hoje a gente está trabalhando com o pó de brita e com a brita zero. Então a gente já melhorou na questão que não tem areia, isso aumenta a resistência. Dizem que aumenta pelo menos 40% da resistência, eu não sei cientificamente. E o aditivo que diminui a água, porque quando eu tiro a areia, eu preciso de mais água, porque o pó é muito seco. Então, para compensar essa quantidade de água a mais que eu tenho que adicionar, aí eu boto o superplastificante, que diminui a quantidade de água. A água ela vai deixar vazio o concreto, vai deixar esponjoso. Então, quanto mais água você põe, mais esponjoso ele vai ficar, então ele vai ficar mais fraco. Porque as partículas de cimento elas vão ficar vazios. Então vai ficar mais fraco. Então quanto menos água tiver aí, vai ficar mais pressionado, mais o vazio vai estar preenchido, ou seja, ele vai estar mais resistente. Interessante. Então, no caso assim, uma pergunta então. Se for só o cimento e a brita... Excelente. É excelente, né? Eu acreditava que a areia ela servia como um aditivo do cimento. Seria um fator de resistência. Então ela trabalha mais para dar acabamento. Então o trabalho dela, o trabalho mesmo da areia é o acabamento. É unir, né, os vazios ali, preencher os vazios. Então se você conseguisse, igual o Tony falou, se você conseguisse trazer... Uniformidade também, né? Porque ela ajuda a não deixar a brita... Desagregar. Porque assentar lá no fundo. Sim, Aí fica cimento aqui em cima e brita lá embaixo. Então ela ajuda a deixar o... Você já viu quando vai ser concretado um pilar muito alto, eles fazem um buraco na caixa do pilar para jogar esse concreto por esse buraco. Por quê? Porque se ele jogar lá de cima até chegar embaixo, desagrega. Ou seja, cai a brita, aí cai a massa, né, tudo desagrega. Então vai ficar brocado. Interessante. Então o ideal é pilar, ou um exemplo de coluna, por exemplo, é a mesma coisa ou tem alguma diferença? Nessa questão de encher, é interessante isso. Se for muito alto, fazer um buraco para você não desagregar o material. Eu não sei se você chegou a trabalhar aqui a gente trabalhou, né, Tony? Com concreto altadensável. Você chegou a trabalhar com altadensável? O altadensável não vibra. Você botar aqui, ele vai começar a escorrer. Ele escorre. Ele vai começar a escorrer, ele vai começar a achar o lugar mais baixo que ele conseguir. Sim. Esse aí normalmente, não aqui dentro da fábrica, mas no campo. Normalmente eles usam para pro assentamento exatamente dos pilares, né? Assim, depois que eles estão cunhados no chão, tem lá, né? Primeiro eles colocam, né, faz a gaiola, faz tudo certinho, bonitinho. Aí depois que fica aquela estrutura pronta, o armário em volta do pilar. isso. Aí eles preenchem aquele para assentar mesmo o concreto altadensável. Então, exatamente. Aqui a gente trabalhou na época, não sei se o Tony vai lembrar, era com vigas protendidas. E essa viga, ela tinha muito cabo embaixo e muito cabo em cima. De maneira com que não conseguia nem passar direito, né, o concreto. Então era despejado esse concreto altadensável e ele saía.
Tanto é que esse concreto foi eu que criei, junto com o cara do É como Senai. se fosse. É como se fosse. Legal, É legal. como se fosse uma argamassa mesmo, né? Cara, é mais fluida que uma argamassa. É mais fluido É ainda. mais fluida que a argamassa. É muito fluida. É tanto que as formas tinham que ser bem escoradas, né, Tony? Porque a chance de rompimento era grande, porque o peso que ela exercia querendo sair era grande demais. Interessante. E teve outros concretos que a gente trabalhou aí, muito interessante, né? Muito interessante esse concreto que a gente trabalhava aí, né? Não me engano, não é certeza. Tá. Aproximadamente 35 MPa, mas você tem a relação, o traço, todos... Não, esse aqui só foi um que eu fiz com. Mas você não tem a quantidade que você usou, não? Não, esse aqui foi individual mesmo pra mim. Eu tava precisando pra fazer isso pra mim, eu falei, Então, mas você não tem a quantidade, tipo assim, eu usei tanto de areia, usei tanto de cimento, usei Não, tanto... aí é na central. Ah, na central, né? É na central. Eu só me encarrego das resistências dele. Entendi. A dosagem, não. Você não, Não. tem aqui o controle aí. O controle é lá na central onde vocês vão. Ah, entendi. Por exemplo, 40 kg de areia, Isso, sei lá. 90 de mica. Não, eu vou te passar, o meu traço, eu vou te passar ele certinho. De 1 quilo, eu vou passar para ele separar de 1 quilo, aí você multiplica por quantos quilos você quiser. Caraca, hein? Mas você sabe que traço é esse lá, né? Se eu for na central, eles sabem falar que traço é esse. Sim, esse aqui é o de 35. É 35 MPa, né? Quando você percebe lá Uma queda, né? Lá, você não precisa ficar cuidando mais não, pô. Porque aí você só tá fazendo sujeira aí agora, ó. Não, é porque a regra é o rompimento total dele. Então, mas é porque existe o gap lá, né? Na hora que você aperta lá, você vai achar o gap, deu 20, mais de 20. Isso, o pico, né? É. Depois que passa o pico, você já pode parar de manusear, porque ali você não vai conseguir jamais na carga máxima. É porque assim, pior que tem. Quer ver que eu vou te explicar? Porque, ó, um exemplo. Às vezes ele tá rompendo. Mas às vezes só rompeu isso aqui, ó. Certo. Entendeu? Mas ainda tá essa estrutura aqui. Ele tem que realmente Esfarelar. Perder romper por completo, entendeu? Perder Aí- totalmente a força dele. Assim, você denomina assim. Aqui tá rompido. Romper chanfrado, ele romper. Sim. Tem As rupturas, né? As rupturas, eu esqueci. Tem É a uns nomes- rachadura. É as rachaduras dela certinho. Tem o modelo da tem um- rachadura tem aquela pra identificar rentinha. se ele rompeu corretamente, né? Tem aquela. Ela rompe. Na- Ela rompe na de várias horizontal. formas. Na horizontal, na vertical. Isso, é interessante, velho. Sim. Muito fazer o cálculo. Faz o cálculo aí, Tony, pra mim ver se você já tá Eu tô antenado. lembrando, eu tava refrescando a memória. Eu tô fazendo isso aqui justamente pra relembrar, você acredita? 27 por quê? 27,02 dividido por 0,7854. 34,40. 27 MPa? Não. Ah, lá embaixo. 34. 34.40. É o de 35 MPa, né? Ele chega nos 35 MPa. Tá chegando nos 35. Então aí tá dentro do aceitável. Tá perfeito. Cara. Tá na tolerância. Então nós vamos agora descobrir lá esse concreto lá agora. Bora lá. Só nostalgia. Então nostalgia, né? História. Batalha zona aí. Pista zona aí de Lajovel lá, né, Tony? Pista zona de Lajovel lá, né? Tinha, Tony, tinha. Eu lembro quando eles colocou isso aqui. Porque a pista não durava, né? Os Lajovel lá. E aí, bom? Olha os filazão lá. Olha os cachorros dando fé de nós aí. Olha lá, Tony, fizeram um negócio ali atrás, ó. Um barraquinho lá, ó. E a maquinazona aí, ó. De fazer laje. A chão é bruta. Caiu o concreto em cima dela. Vai passando por essas partes aqui, ó. Vai ter uns tubos aqui que vai sacando aqui, ó. Aqui enche de concreto atrás.
O concreto vai caindo aqui, vai vibrando, vai sendo alisado pelas réguas e a laje vai saindo pronta. Nesse formato ali, ó. A centralzona aí que eu trabalhei aí, ó. Essa aí tem história pra contar. Silão de cimento lá. Aqui a gente controlava os concretos tudo. Então o conhecimento veio dessa bicha aqui. Olha aí. Parece que pintaram agora a bicha. Só o ouro.